O que o Byung-Chul Han vai dizer é que no século XX, sobretudo ali até a década de 70, as décadas de 70, 80, o que estabilizava o poder, né, o poder patronal, poder de classe, era um sistema que era de alguma forma repressor e disciplinador, né? A gente está falando ainda de um capitalismo das fábricas, das indústrias, certo? E o Byung-Chul Han dirá que os proprietários das fábricas exploravam de forma brutal os trabalhadores industriais, o que ocasionava protestos e resistência. Nesse sistema repressivo são visíveis tanto a opressão como os opressores. Por que eu grifei essa ideia de que são visíveis? São visíveis. Porque no século XX havia uma relação muito marcada de alteridade, efetivamente, entre o empregado, aquela pessoa que está efetivamente vendendo a sua força de trabalho, e o empregador, certo? E as formas como o empregador marcava a sua disciplina, o seu domínio, o seu controle sobre os seus empregados, elas eram visíveis, elas eram tangíveis. Tangíveis em que sentido? No sentido de, por exemplo, você ter que bater um ponto ali na sua entrada, bater um ponto na saída, ter o seu horário, ter o seu ter todas as suas atividades no trabalho muito bem vigiadas e controladas por supervisores, por superiores hierárquicos, certo? O seu trabalho, ele era muito definido dentro, muitas vezes, de legislações específicas, como a própria CLT, que marca muito bem quais são os deveres do empregado e quais são os deveres do empregador. Então, quer dizer, era uma forma de exploração? Claro que era uma forma de exploração, mas era uma forma de exploração que acentuava a sua própria exploração, que marcava muito bem essa ideia de exploração entre quem é o trabalhador e quem é o patrão, certo? Esse regime repressor de trabalho, repressor e disciplinador, de alguma forma, cuja visibilidade dessa repressão e da disciplina era bem marcante, foi, segundo Byung-Chul Han, não se perdendo, ele foi sendo, ao longo do tempo, substituído por um outro tipo de poder. Um poder que não atua mais por essa lógica disciplinadora e repressora, de controlar o ponto, de controlar os horários, controlar as atividades, medir as atividades, controlar a produção. Foi com o tempo, segundo Byung-Chul Han, se tornando um poder que não é simplesmente disciplinador ou repressor, mas um poder que agora é sedutor, certo? E agora Byung-Chul Han dirá que não existe um oponente, um inimigo que oprime a liberdade diante da qual a resistência era possível. O neoliberalismo transforma o trabalhador oprimido em empresário, em empregador de si mesmo. Vejam que agora nós não estamos mais a falar, então, portanto, de uma alteridade muito bem marcada dessa figura do empregador que explora e do empregado que é explorado. Nós estamos a falar agora de uma mescla, de alguma forma, dessas duas figuras. Por quê? Porque a lógica do trabalho atual, ela é uma lógica segundo a qual você, de alguma forma, é um empreendedor de si mesmo. E se você é um empreendedor de si mesmo, você mesmo tem que controlar a sua produtividade,
Você agora não deve trabalhar tão somente para vender a sua força de trabalho para o patrão. Não, você deve trabalhar agora para a sua autorrealização, para o seu desenvolvimento pessoal. Essa ideia de que você tem que trabalhar com o que você gosta para exprimir a sua criatividade, de modo que o trabalho é a sua própria expressão de si. Sua própria expressão de si. Essa lógica do trabalho, ela é muito mais, essa lógica do empreendedor de si, da pessoa ter que se realizar no trabalho, ela é evidentemente ideológica, ela é evidentemente uma forma de fazer com que a produção aumente, com que as pessoas, inclusive, se sintam menos exploradas e mais correndo atrás do seu próprio sonho de realização pessoal, certo? De modo que é uma lógica de poder muito mais eficiente do que a lógica puramente disciplinadora, a lógica da pura vigilância. Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Caso vocês tenham gostado desse vídeo de cortes, eu vou deixar o conteúdo na íntegra aqui na descrição para vocês acompanharem. E também, caso vocês tenham gostado, peço a gentileza de deixarem um like, um comentário, para vocês se inscreverem aqui no canal e, se possível e se quiserem, compartilharem esse conteúdo. Isso ajuda bastante o canal a crescer e a atingir um público um pouco maior que gosta de ciências humanas. Valeu, gente. Agradeço aí pela atenção e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Delongas.